Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Salmo 61. Será o salmo que cantaremos. Mas antes vamos fazer a leitura. Uma breve explanação aqui, entendimento daquilo que iremos cantar também. Você que encontrou, se coloque de pé, que você que tem saúde, consegue. Se coloque de pé, vamos fazer a leitura. É um salmo de Davi, irmãos, que diz o seguinte, leitura na Almeida Corrigida Fiel: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Pois tens sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que o preserve. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Amados irmãos, nós temos aqui um clamor, uma oração de Davi, como é muito bem expresso no verso 1. Atende o meu clamor, atende a minha oração. E você percebe que Davi, ele pede externamente a ele mesmo. Ele pede ao Senhor, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. A confiança de Davi não está em si mesmo. A confiança de Davi está na rocha. Porque ele entende que seu refúgio, a sua torre forte contra o inimigo, provém desta mesma rocha. E isso, amados irmãos, é um canto nosso agora. Da onde vem a nossa confiança? Da onde vem o nosso refúgio? Para quem nós estamos aqui oferecendo os nossos serviços como igreja? É para o homem? A base, irmãos, a motivação deve ser a rocha. Somente a rocha. E não outra coisa. Porque se você fiar em coisas falíveis como o homem, se você se fiar em coisas que são finitas, a sua esperança vai morrer. A sua esperança, as suas forças irão minar. Você não conseguirá chegar no fim. Porque a rocha, olha só o nome, a rocha, ela é fixa. Ninguém pega uma rocha e tira de lugar. Ela permanece. Rocha é estrutura, rocha é alicerce, rocha é segurança. Tanto que ele diz, habitarei no teu tabernáculo por alguns dias, para sempre. Por que ele garante isso? É presunção de Davi? Não. Ele diz isso porque ele coloca a sua confiança na rocha. Na rocha. Pois tu ouviste os meus votos, deste-me herança dos que temem, prolongarás os dias do rei, como seus anos serão como muitas gerações. Davi está falando de si mesmo? Que rei é este? Que terão seus anos de muitas gerações. Mais uma vez ele olha para a rocha. Quem é a sua rocha? Nossa rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Nós olhamos para o perfeito, para o Filho de Deus, nós olhamos para o nosso Salvador. Então, quando você canta o Salmo 61, você está afirmando, Senhor, é o Senhor, do Senhor provém a minha confiança, a minha segurança, do Senhor provém todo o meu serviço, tudo que sou, tudo que posso, toda a minha existência, todo o meu mover, vem do Senhor. É isso que nós declararemos aqui ao cantar o Salmo 61. Amém? Vamos orar? Agradeça a rocha que te trouxe aqui. Agradeça a rocha que tem te mantido de pé. Não sou eu, irmão, que tem te mantido de pé.
Não é o seu irmão que está do seu lado, é o Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. Vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus. Oremos. Amado Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma vez nos trazer, nos reunir, nos dar aqui, Senhor Deus, ensinos como na IBD. Muito obrigado, Pai, pela comunhão, pelo dia, pelo ar, por tudo, pelo sol, por todas as condições, locomoção, recursos, tudo. Em tudo o Senhor deve ser louvado, exaltado, porque a rocha tem nos sustentado, Senhor. Te agradecemos pela igreja, pelos irmãos, e que assim o Senhor continue a nos conduzir na perfeição de Cristo, não na nossa, porque em nós não existe perfeição, Deus. A nossa esperança está firmada no Senhor, e que assim o Senhor nos mantenha, nos dê a perseverança, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Te louvamos, te agradecemos por todos os teus feitos, e assim pedimos que o Senhor aceite o nosso culto. No nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Cantemos o Salmo 61, irmãos. Amém, meus irmãos. Agora iremos para o momento de contemplação ao Senhor e busca por arrependimento. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 86. Leitura responsiva. Vamos meditar neste salmo. Outro salmo de Davi, outra oração de Davi, que diz: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom,
e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livrastes a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Perceba, amados irmãos, como Davi ora ao Senhor, pedindo livramento, pedindo para que ele dê ouvidos às suas orações, às suas súplicas, pois os seus dias são de angústia. Assim como nós vimos, amados irmãos, no Salmo 61, mais uma vez Davi está recorrendo à rocha. Mais uma vez ele está pedindo ao Senhor, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Por que ele pede isso? Porque ele reconhece o quão falho ele é. E nós somos falhos. Nós precisamos de ajuda. Nós também precisamos dizer, eu estou necessitado e aflito, Senhor. A minha condição necessita de ensinamentos. A minha condição necessita de arrependimento. A nossa condição precisa que o Santo Espírito nos convença, nos mostre, nos tire do erro. É isso que nós precisamos clamar ao Senhor. Que Cristo ouça as suas orações neste momento, e se você crer nele, certamente ouvirá. Que você peça que ele te ensine a obedecer, que ele una o seu coração ao temor do seu santo nome. Que você peça isso neste momento. Oremos, irmãos. Não quero, Deus, por favor. Quero, Deus, que o Senhor me ajude, limpando meu coração de toda imoralidade, injustiça, Deus, imperfeição. Em nome de Jesus. Me ajude, abençoe e cuide dos meus irmãos. É o que eu te peço. Louvado seja o Senhor. Nos ajude, nos mostre, nos conduza para o louvor do seu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado. Jesus, perdoe-nos, dê arrependimento. Santíssimo Deus e Pai, ao Senhor oramos neste momento, pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor venha nos trazer esses ensinos, a ensinar os nossos corações, a nos dar um coração ensinável, amoldado ao Senhor, para que assim, Senhor Deus, ouçamos a sua palavra, para que assim, Deus, possamos ter temor ao seu santo nome. Davi, um homem segundo o seu coração, orou desta forma. Davi, um homem do Senhor, pediu em necessidade, em aflição, Senhor, me ensina. E nós aqui, Deus, devemos fazer isso também. Que o Senhor ouça as orações dos meus irmãos, as minhas orações, pois também somos necessitados e precisamos aprender
Precisamos, Senhor Deus, ter os nossos corações domesticados, pois somos rebeldes. Recorremos, Deus, a muitas invenções. Que o Senhor nos perdoe, nos conceda a graça do arrependimento. É o que eu peço tanto para a minha vida como para a vida dos meus irmãos. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Deus. Cantemos ao nosso Deus. Toda a terra
leitura da nossa confissão de fé. Vamos ler aqui um trecho sobre a queda, o pecado. Lá no capítulo 6, parágrafo 5º, o que essa igreja crê, amados irmãos? Sobre a corrupção da nossa natureza. Até mesmo pensando nos santos, né, nos regenerados. Vamos juntos? Vemos que a corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. E embora ela seja perdoada e mortificada através de Cristo, todavia ela mesma, como seus primeiros impulsos, são verdadeiramente e pecado. Então, até mesmo nos homens mais santos desta terra, os seus pés ainda são de barro. Ou seja, a natureza deles ainda tem os resquícios da corrupção do pecado. E que neste processo de santificação, a qual Cristo nos submete, Ele vem nos limpando a cada dia e vem nos tratando. Uns mais rápido, outros mais demorado. Mas a santificação está ocorrendo. Por que esse texto? Nós estamos analisando a vida de Isaac. E nós vimos semana passada que ele recorreu, devido ao medo, ou seja, incredulidade também, à mentira, ao engano, colocando a sua esposa em risco. Então hoje nós veremos como que Deus teve as tratativas, as devidas tratativas quanto a esse pecado. Então até mesmo Isaac, um patriarca, filho de Abraão, ele teve pecados, irmãos. Então nós veremos isso. E Deus, né, ele sempre trabalha com a verdade. Então nós veremos isso hoje. Amém? Cantemos ao Senhor. Podem se assentar, irmãos. Lá em Atos 20, Atos dos Apóstolos, livro este que estamos expondo aqui nos domingos à noite, temos um trecho aqui que para nós é muito oportuno, pois Paulo está falando sobre você doar, ou se doar, o seu serviço, qualquer espécie de doação, como ele mesmo fez, dando um bom exemplo. E é interessante que aqui, nessa altura de Atos 20, ele se encontra em Éfeso, ele está orientando os presbíteros de Éfeso. E olha as suas orientações àqueles que passariam a ensinar. Diz o seguinte, o verso 33 a 35. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para
o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ou seja, ele trabalhou para não onerar a igreja, que ainda estava, nas suas origens, ainda estava nas suas fases embrionárias. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. O seu trabalho, então, servia só para ele comer e beber? O seu trabalho também servia para auxiliar os outros. O seu trabalho servia para auxiliar aqueles que necessitavam. Os seus recursos têm feito isso. Parte do seu recurso você destina, não, isso aqui é de auxílio. Auxílio ao evangelho, auxílio à igreja, auxílio aos irmãos. Por isso que nós ofertamos. E recordar as palavras do Senhor Jesus. O que disse o Senhor Jesus? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E é muito interessante isso, essas palavras. Talvez você não consiga perceber a profundidade dessas palavras de Jesus. É mais bem-aventurada coisa dar do que receber. Às vezes as pessoas ficam chateadas porque não recebeu um bom dia, um boa tarde, um eu te amo. O que você faz? Quem não te dá bom dia, dê você o bom dia. Quem não te ama, ame você. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E isso se aplica também naquilo que nós doamos para a igreja. Naquilo que nós recebemos do Senhor. E pense, como é um ato pecaminoso você receber do Senhor e não ter esse espírito de doar. Vamos, neste momento, cantar e vamos ofertar ao nosso Deus e dar, doar, como diz o nosso próprio Senhor Jesus. Que você pense nisso, no próprio exemplo do Senhor Jesus, que se doou naquela cruz por causa de nós. E você que assiste pode ofertar também com os dados bancários, que está passando na sua tela. Vamos juntos, irmãos, cantando e ofertando ao nosso Deus. Amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor
né, por todas as suas dádivas, por tudo que Ele tem nos dado, e principalmente nos dá o privilégio de poder contribuir também, né? Oremos. Nosso irmão Maurício consegue orar, hein, Maurício? Maurício vai orar, vai agradecer ao Senhor. Oremos. Amém, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos atos, todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós não expressamos a nossa gratidão. Verdade, Senhor. Nós somos apenas mordomos, Pai. Tudo aqui é teu e, na verdade, nós não podemos tirar nada. Em nome de Jesus. Só administramos e te devolvemos aquilo que já é seu. Mas eu te peço, Pai, continua nos ensinando a ter essa inclinação à gratidão Em nome de Jesus. no nosso coração. Nunca nos falte compromisso, fidelidade. Pai, é para a favor dos nossos próprios irmãos, para o avanço do teu reino, o avanço do Evangelho, Em nome de Jesus. para o sustento, Pai, dos enfermos, dos necessitados, sustento também dos ministros do Evangelho. Pai, Em nome de Jesus. para honrar o teu nome e fazer o teu nome conhecido. Amém, Senhor. Por isso eu te agradeço por tudo que está sendo feito e assim o oro, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Maurício. Que Ele continue nos dando e nós retribuindo aquilo que Ele nos dá. Vamos lá, irmãos, em Gênesis 26, abra a sua Bíblia. Vamos continuar aqui a exposição. Gênesis 26, verso 8 e verso 9. Acompanhe aí a primeira leitura na sua Bíblia e assim prosseguiremos. Diz o texto sagrado: e aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste, é minha irmã. E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Até aqui. Vamos orar? Que o texto bíblico e toda a sua autoridade e suficiência fale ao seu coração, irmão. Você olhe para o texto bíblico e peça que o Espírito Santo te dê olhos para o texto bíblico e não para o pregador em si. Que o texto bíblico fale a você. Que você aí, com o auxílio do Espírito que habita em você, entenda o que está escrito aqui. Eu sou só um instrumento, mas a autoridade provém da palavra. Amém? Oremos. Amado Deus e Pai, te louvo, te agradeço pela sua palavra, que mais uma vez aqui temos o privilégio de receber. Não somos merecedores disso, dos seus cuidados, das suas exortações, mas que o Senhor assim, Deus, venha a nos ajudar. Como oramos e pedimos e vimos nos Salmos, ensine nossos corações. E a sua palavra tem total efeito, capacidade, suficiência de nos ensinar. Cremos na suficiência das Escrituras. Cremos, Senhor Deus, que o Espírito Santo pode aplicar em nós. E é isso que eu lhe peço. Que Cristo esteja mediando todo este momento, toda a nossa oitiva, tudo aquilo que iremos receber de Ti. E que o Senhor prepare os nossos corações e que o Senhor também me ajude aqui a comunicar, segundo o texto bíblico, o que Ele nos fala. Te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Continuando então, amados irmãos, aqui essa narrativa de Moisés, que é o autor sagrado do livro de Gênesis.
a qual escreve para nós, mas primeiramente escreve aos israelitas. A necessidade de escrever o livro de Gênesis é preparar o povo de Israel a entrar na terra de Canaã. Toda aquela peregrinação de Êxodo, que você já leu nas Escrituras, muito provavelmente, precisava de preparação, precisava de encorajamento, precisava de um resgate das suas origens. E é muito interessante que Moisés escreve para preparar alguém, ele escreve falando do início. Às vezes, quando nós queremos ensinar alguém, ensinamos da metade para frente. Moisés não faz isso. Moisés prepara o povo, ensina o povo, que esteve exilado, escravizado durante 400 anos. Perdeu muitas das suas origens, ele começa pelo começo, pelo início. Por isso a Gênesis, por isso o primeiro livro da Bíblia. Esse, amados irmãos, é um livro importantíssimo para a sua fé. Por quê? No livro de Gênesis nós encontramos os primórdios do Evangelho. Nós vemos como que Cristo foi prometido a este povo. Por exemplo, em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a serpente, esmagaria a cabeça da serpente. Quem foi este? A não ser o nosso Salvador Jesus, que naquela cruz cumpriu esse proto-evangelho. Aí vem Abraão, que diz que todas as nações da terra seriam benditas em Abraão. Como isso é possível? Porque Abraão é aquele que creu. Está na galeria de Hebreus 11. Ele creu no Senhor Jesus Cristo. E a sua prole, como diz Paulo em Gálatas, quem são os filhos de Abraão? Quem são os benditos em Abraão? São aqueles que creem em Jesus Cristo. Então Abraão também foi um portador de uma aliança com promessas. E isso se cumpriu no nosso Salvador. Veja que para preparar alguém, para encorajar alguém, precisamos olhar para o Evangelho. Precisamos olhar para o Senhor Jesus. E Deus, ao longo dos anos, preparou uma família, uma descendência santa, para que viesse o Messias. Então o livro de Gênesis também toca muito no tema família, toca muito no tema liderança, toca muito no tema casamento. O livro de Gênesis ele é primordial para entendermos os nossos propósitos criacionais. E neste ponto em que estamos, está sendo narrado para nós o filho de Abraão, Isaque. Isaque também recebeu as mesmas promessas que o seu pai Abraão. E é engraçado, amados irmãos, aqui no bom sentido da palavra, que Isaque também foi submetido às mesmas provas que Abraão. Isaque passou por fome na terra prometida, assim como seu pai Abraão. Isaque tentou buscar refúgio no Egito, assim como seu pai Abraão. Mas foi exigido de Isaque obediência. Fique na terra da promessa, fique em Canaã, permaneça aí. E este homem ficou. Isaque também foi provado quando sentiu medo de outros habitantes que poderiam ali oferecer algum risco para a sua vida. E ele recorreu à mentira, assim como o seu pai Abraão. Só que Abraão fez isso 2 vezes. Fez isso no Egito e fez isso com o rei Abimeleque também, que é o rei dos filisteus. Está em Gerar, esse é o local onde Isaque se encontra. Terra e local onde seu pai também peregrinou. E agora nós veremos as consequências desta mentira. Quais as tratativas de Deus. Como que Deus ele age. Como que Deus vê fatos que nós ocultamos em nossos corações, reservas mentais. Como que Deus lida com isso? Com os seus filhos. Nós veremos tudo isso no verso 8 e no verso 9 hoje. E com isso te convido a entrar no texto, analisando esses escritos de Moisés, o texto sagrado, a palavra de Deus. O verso 8 diz o seguinte: ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus,
olhou por uma janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Primeira coisa que nós temos no verso 8. Primeiro dado aqui bíblico. Ora, depois que ele se demorar ali muito tempo. O que Moisés pretende aqui nessa primeira parte do verso 8? Nos informar que Isaac permaneceu muito tempo na terra de Gerar. O que você considera muito tempo? O que Moisés, que é o autor e é o principal que nós devemos buscar, quer dizer com muito tempo? Não é especificado para nós o quantitativo desse muito tempo, pois não convém falar isso. Moisés, ele foca apenas dizer que Isaac permaneceu ali, talvez durante muitos anos. O tempo, ele é prolongado. Isso tanto na versão ACF, quanto na ARA, que eu acabei de ler para os irmãos. E também na sua Bíblia. Ele esteve, ele habitou, ele permaneceu, conforme Deus exortou ele a ficar por muito tempo. Porém, nós estamos saindo de qual parte do texto? Qual foi o último verso que nós analisamos? Moisés, ele continua no mesmo raciocínio. Moisés, ele continua na mesma exposição para nós. Olha lá, no verso 6, assim habitou Isaac em Gerar, a obediência dele é destacada por Moisés. E no verso 7, o que foi destacado por Moisés para nós? E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã. Por quê? Porque temia dizer. Lembra do medo? É minha mulher, para que porventura dizia ele. E esse dizia ele aqui, nós vimos que é no seu interior, ele racionalizava consigo mesmo. Não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Moisés fez questão de relatar para nós o pecado de Isaac da mentira, da autopreservação, da sua incredulidade, porque isso aqui é falta de confiança em Deus. O que Isaac fez aqui foi dar um jeitinho. Ele criou um mecanismo para ele mesmo se sentir preservado. É isso que ele fez aqui. Ele não descansou no Senhor. E ainda mais, a gravidade do pecado de Isaac é que ele colocou a sua mulher em risco. Os homens poderiam possuí-la, tirar a sua honra, tirar a sua integridade. E Isaac, por um instinto de autopreservação, porque ele tinha medo de morrer, ele falou, que ela seja entregue e eu preserve a minha vida. É isso que diz o texto aqui. É isso que fez Isaac, o homem da fé. Um homem que se casou e recebeu Rebeca das mãos do Senhor. Você lembra toda a trama do servo em Gênesis 24? Como que ele orou, falou, Deus, me mostre quem é a pretendente, me mostre quem é a esposa do meu Senhor. E Deus foi conduzindo toda a história, você lembra disso? Quem que deu a esposa para Isaac então? O próprio Deus. Isaac sabia disso? Porque o servo relatou tudo para ele. E o que ele fez aqui agora, em Gerar? Esqueceu-se disso tudo. E colocou Rebeca, como nós dizemos aí no linguajar aí vulgar, colocou para jogo. Jogou ela, deixou ela à deriva para se preservar. Isaac foi aquele homem, né? Negligente. Aquele homem que busca meios em si mesmo. É isso quem ele foi. E aí vem o verso 8 que nós estamos. Que diz que ele permaneceu ali muito tempo. O que será que Moisés quer nos dizer com isso? Que durante muito tempo, Isaac permaneceu na mentira. Isaac permaneceu ocultando fatos. Isaac permaneceu com reservas mentais. Porque tudo indica aqui no verso 7 que ele racionalizava consigo mesmo, colocando a sua esposa em risco. Ele permaneceu muito tempo no engano. E o engano que não eram as pessoas,
que estavam enganando Isaac. Era ele que estava enganando as pessoas. O tempo e a mentira. Como que o tempo, para muitos de nós, ele pode ser um inimigo ou um amigo? O tempo para muitos, ele é avassalador. Muitos passam os seus dias, vê a velhice chegando, o tempo passando, e ficam cada vez mais frustrados, cada vez mais incomodados, cada vez mais desesperados. Qual é o grande fator de uma pessoa encarar o tempo como um inimigo? Como que o tempo pode se tornar nosso inimigo? Quando não temos fé. Quando não descansamos no Senhor. E quando a incredulidade toma conta da nossa vida. Quando não descansamos, quando não aceitamos as tratativas do Senhor em nossas vidas. Mas veja, amados irmãos, que o texto ele é tão profundo para nós, porque Isaac, ao passo que ele obedeceu a Deus, ele teve um ápice na fé, ele tinha fé, ao mesmo tempo ele vacilou na fé. O tempo para Isaac, ele era favorável, porque ele estava obedecendo, ele estava vivendo e passando esses muitos dias, sim, em uma certa obediência ou em parte de obediência. Mas por outro lado, o tempo para Isaac serviu como um inimigo. Porque foi um tempo de ocultação. Foi um tempo de mentira. Foi um tempo de engano. Isso nos mostra que os melhores homens nesta terra, eles sim têm atitudes de obediência, mas ao mesmo tempo de desobediência. É o famoso pés de barro. E pés de barro, não estou querendo dizer que você mora num local, né, de sítio ou onde não é pavimentado, não é isso que eu estou querendo dizer. Pés de barro é para mostrar a fragilidade do homem. Os pés são a sustentação. Os pés é o que nos mantém de pé. E um barro é facilmente quebrado. Assim como Isaac mostra a sua fragilidade ao permanecer tanto tempo se resguardando numa mentira. Mentira esta que ele utilizou porque ele tinha medo. Medo de morrer. Mas ele não tinha medo de perder sua esposa. Ele não tinha medo de colocar a sua família entregue por Deus à deriva ou aos cuidados de qualquer outro homem. Ele não tinha medo de se ver privado, principalmente, das promessas de Deus. Porque o que significa para Isaac perder a sua mulher? Ou a possibilidade dele perder a sua mulher? O que implica para nós? Isso eu quero aqui destacar para você entender a gravidade da autopreservação. Como que ficaria a história redentiva se Rebeca saísse de cena? Como que o Messias viria ao mundo, Jessé? Isaac pensou nisso? Nesse desvaneio de autopreservação? E agora eu quero trazer a aplicação para você. Até onde você acha que a sua autopreservação vai te levar? Até onde você vai conseguir sustentar as suas mentiras? As suas reservas mentais? E é tão interessante isso, porque nós sabemos que na prática, quando nós mentimos, quando nós ocultamos, quando nós não confessamos pecados, nós não prosperamos. Como Salomão diz em Provérbios, que aquele que oculta os seus pecados não prospera. Mas Deus é tão bom com este homem, que o próprio Deus tira Isaac da mentira. Porque se deixasse ele, talvez ele seguiria mais anos neste engano. Como está a sua vida internamente, irmão?
Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Como que está o seu relacionamento com os seus pares? Como está o seu relacionamento com os seus pais? Você é uma pessoa sincera? Você é uma pessoa que preza pela verdade? Você é uma pessoa que defende a verdade? Ou você é um mentiroso de mão cheia? E, amados irmãos, quanto mais eu tenho contato com as pessoas, isso é até um paradoxo, né, para mim e talvez para você. As pessoas, elas têm a grande capacidade de te dar um abraço e ao mesmo tempo te apunhalar pelas costas. E por causa de mentiras. A sua esposa pode mentir para você. O seu marido pode mentir para você. E é o mesmo que se deita com você na cama. Dorme na mesma cama que você. Habita na mesma casa que você. E aonde está o paradoxo? O paradoxo é que mesmo as pessoas agindo com falsidade com você, isso não deve moldar a sua conduta para com elas. O paradoxo é que Deus, ele preza pela verdade em todo o tempo e a qualquer momento, em qualquer circunstância. Nós, como crentes, somos conhecidos como o povo da verdade. O povo da Bíblia. Já ouviram falar que o povo da Bíblia são os crentes? O povo da palavra de Deus. A nossa conduta, então, amados irmãos, deve ser uma conduta reta. Por quê? Porque nós veremos no texto que Deus preza pela verdade. É a verdade a qualquer preço. É a verdade a qualquer custo. Nós não podemos, amados irmãos, como Isaac, que está sendo um exemplo negativo, ser pessoas mentirosas, hipócritas, que ocultam, que guardam ressalvas, que guardam ressentimentos, possuindo medos de consequências, mas se eu falar, vai acontecer isso. Nós temos que ser o povo da verdade. Porque olha o que aconteceu. Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. Abimeleque, só para lembrar você, é o rei dos filisteus. Muito provavelmente, como dizem os teólogos, não o mesmo aquele Abimeleque que teve os eventos com Abraão, porque muito tempo já se passou aqui. Mas Abimeleque é um título, não é um nome de uma pessoa, é um título, assim como Faraó é um título, assim como César de Roma é um título para os imperadores. É este que Moisés diz que olhou pela janela e viu algumas coisitas a mais. Este é o rei que estava ali e até então estava tudo bem. Este rei com uma informação mentirosa. Porque por onde Isaac passava, ele dizia que a Rebeca era sua irmã. A informação que Abimeleque tinha então em mente era o quê? Uma mentira. Era uma mentira. Afinal, era apenas a sua irmã, que também é poupado aqui por Deus, porque este rei vai olhar na janela, vai descobrir a verdade diante dos seus olhos, e este rei ímpio será o instrumento utilizado por Deus para a exortação e correção de Isaac. Só para você ter uma ideia, olha o verso 10, o que Abimeleque disse para Isaac? Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo, facilmente, porque ela era bonita, ela era atraente. Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Seria um grande pecado, adultério, imoralidade. Um rei ímpio. O rei dos filisteus é quem tem essa percepção e diz indiretamente ou diretamente para Isaac: que conduta é essa sua, homem de Deus? Amados, a admirável e bondosa tolerância de Deus deve ser destacada. Não apenas em condescender, em perdoar
a dupla falha do seu servo, mas em estender a sua mão e em maravilhosamente evitar qualquer danos para a permanência e preservação da promessa. Como que Deus é fiel! Como que Deus poupa Isaac e preserva a descendência de Cristo? Como que Deus é fiel para conosco há muito tempo, antes mesmo de você pisar nesta terra. Deus já estava cuidando do meio que te salvaria. Cristo Jesus. Isaac, pela aplicação de um remédio rápido, não pensa no mal que ele teria causado, tanto a si mesmo quanto a outros. Mas Abimeleque viu o mal. Deus viu o mal. E Deus não permitiu. Assim como ele fez com Abraão e preservou ele e também Sara. Que sua esposa fosse arrancada do seu meio, mas incitou um rei pagão brandamente e sem lhe causar nenhum problema para corrigir a sua tolice. Deus corrigiu Isaac através de um ímpio. Eu acredito, amados irmãos, que a palavra tem tanto a nos ensinar quanto a humildade, que às vezes até mesmo as pessoas que nunca pisaram numa igreja têm muito a nos falar e têm muito a nos corrigir. Às vezes um ímpio pode chegar para você e te exortar contra a sua conduta totalmente errada. Talvez um ímpio é quem sabe quais são os seus segredos. Talvez é com um ímpio que você esbraveje ou até mesmo descarregue todas as suas insatisfações. E talvez seja pela boca dessa pessoa, que pode ser um amigo ou uma amiga sua, que não tem compromisso com a palavra, mas que talvez te fale, essa sua conduta aí está meio errada. Eu vejo algumas postagens na internet, e esses dias eu vi que você precisa só de 2 amigos na sua vida. Aquele que te critica, que te corrige a sua conduta, e aquele que também que te encoraja. Abimeleque, aqui no caso, está sendo um amigo para Isaac. Um amigo. Expondo o erro dele. Só que muitas das vezes as pessoas não querem esse tipo de amizade, não querem esse tipo de influência. As pessoas não querem. As pessoas não querem que a sua conduta seja realmente revelada. As pessoas querem permanecer por muito tempo na mentira. E aqui, amados irmãos, eu quero trazer você um pouco para essa reflexão. Qual que é a sua reação quanto às exortações e às correções que você recebe? Indiferentemente de quem seja. Porque a verdade é verdade mesmo quando na boca do próprio diabo. O fato é que o diabo, ele transfigura, ele coloca a verdade permeada com algumas mentiras. Então mas o que ele diz de verdade é verdade. Por exemplo, lá no Éden, ele disse algumas verdades para tentar Eva? Algumas sim. E deixa de ser verdade porque estava na boca do diabo? Não. Assim como Abimeleque é um ímpio, mas contém verdades naquilo que ele está falando. Assim como os amigos de Jó, que disseram muitas coisas, se tornou um texto inspirado e contém verdades ali naquilo que eles dizem. Principalmente quando eles falam de Deus, algumas coisas ali, nós podemos pegar, não, isso aqui realmente, Deus é soberano, Deus é justo. Como que é a sua conduta? Como que é a sua reação quando as suas mentiras são reveladas? Como nós veremos na continuação do texto. Porque Deus está utilizando aqui uma pessoa ímpia para trazer Isaac a lucidez, a luz. Mas veja também como que Deus é bom com o próprio Isaac. Veja como que Deus é bom com o próprio povo de Gerar. Porque talvez, como aconteceu com Abraão no Egito, se pegassem, raptassem Rebeca, Deus fustigaria aquela nação com pragas.
Pessoas poderiam morrer. Mas Deus aqui, Ele é bondoso. Deus é bondoso até mesmo quando você é enganador. Deus é bondoso mesmo quando você é um baita de um mentiroso. Quando você abraça e com a mesma mão você apunhala pelas costas. Deus permanece sendo quem Ele é. Por isso que a nossa confiança não pode estar em homens. Por isso que a nossa confiança tem que estar no único Deus verdadeiro. E confiar de que a mentira é Ele quem vai dar as devidas tratativas. Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, olha lá, do seu próprio palácio, perto do qual, com toda a probabilidade, estavam os aposentos de Isaque e Rebeca. Porque naquela época, as casas, elas estavam em torno ali do palácio do rei, ou da moradia do rei, que geralmente, caracteristicamente, era mais alto. O pé direito de onde ficava o rei era um local alto. Até mesmo para mostrar, né, uma diferença. Quem era o governante. Assim como Davi, onde que Davi estava quando ele olhou pela janela e viu quem? Betseba. Aí viu ela lá tomando banho, aí nós já sabemos o que aconteceu. E ele vê, amados irmãos, isso acidentalmente. Abimeleque abriu e falou, não, deixa eu achar aqui, deixa eu ver se Isaque estava falando a verdade. Ele foi com essa intenção? Acidentalmente, ele abriu e viu. Quem mostrou para Abimeleque? Quem cruzou o exato momento da abertura da janela para o ato que diz o texto aqui, de Isaque acariciando sua esposa? Quem que cruzou os fatos? O próprio Deus. Qual que é o nome dessa doutrina que nós temos? Divina providência. Veja, amados irmãos, que não por curiosidade, mas acidentalmente, e não com alguma intenção de observar ou bisbilhotar o comportamento e a conduta dessas pessoas. Mas veja, ele abriu e o tempo e a divina providência agora se tornam inimigas, ou, por outro lado, amigas de Isaque. Por que eu digo isso? Porque trouxe os fatos à tona. Para Isaque talvez vai trazer vergonha. Revelou as intenções. Por outro lado, Isaque repousa sobre o tempo em cima de uma mentira. Por outro lado, temos Abimeleque que é poupado e a ele revelado que Rebeca era verdadeiramente a esposa de Isaque. Aprendemos assim que eu posso estar em uma mentira, mas que isso para Deus pode ser facilmente revelado. Vemos assim, aprendemos que a faca corta para os dois lados, que você pode usar o tempo a seu favor para mentir, para se ocultar, mas Deus pode usar o tempo para revelar. A quem você teme? Quem é o Senhor do tempo? Quem é o Senhor do Kairos? Quem é o Senhor do Cronos? Quem? O Senhor do tempo é Cristo, que controla o universo, onde todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. E eu quero te dizer, amado irmão, com toda a clareza e temor, que Deus, Ele preza pela sua igreja. Que Deus, Ele preza pela sinceridade do seu povo. Que Deus, Ele preza e muito, tá? Pelo nosso caráter reto. Pelo nosso convívio em comunhão. Oh, como é belo, como é bom que os irmãos vivam em comunhão. E para que exista comunhão, é necessário que exista verdade. Sinceridade. Te pergunto, toda palavra, com toda sinceridade, você é uma pessoa confiável? As pessoas olham para você e confiam em você? As pessoas, quando olham para você, falam, não, essa pessoa eu posso contar. Conversando com os pastores, lá na Assembleia da Comunhão,
é quase que unânime a dificuldade que eles estão encontrando para instituir e ordenar novos presbíteros. Aí eu falo, mas está faltando homem? Alguns falam, está faltando homens. E alguns têm homens, mas não são confiáveis. E como que se constrói confiança, irmãos? Eu pergunto para vocês. Como é que você passa a confiar em alguém? Você confia na sua esposa? Aí você vai falar, eu tenho que confiar, né? Não, não é que você tem que confiar. Ou você confia, ou você não confia. Geralmente você casa, ou você institui uma aliança com uma pessoa, porque um dos pilares do casamento é a confiança. Como que se conquista a confiança? Eu acho que a primeira coisa, essa pessoa cumpre com a sua palavra. Se aquilo que ela fala, ela cumpre. Se ela é uma boa pagadora das suas dívidas, por exemplo, é uma pessoa confiável, é uma pessoa fiel. E veja, amados irmãos, que quando Cristo tem a sua tratativa com Isaac, utilizando o rei Abimeleque, o que Cristo está prezando aqui? Quando aquele rei abre a janela e vê, olha só, então, tudo aquilo que você me falou, como diz aí no começo do verso, por muito tempo, era uma mentira. O que Cristo preza em Isaac, ao revelar isso para Abimeleque? O que Cristo está prezando para com o seu povo? Que nós andemos em retidão e verdade. Se você se considera uma pessoa que não é confiável, você precisa se arrepender. Se você é aquela pessoa que não dá para confiar, não dá para contar, porque você é instável, você precisa se arrepender. Isaac foi instável, então não pense que por você ser crente, você é perfeito. Mas a sua luta, as suas orações devem conter, Deus me dê compromisso com a verdade. Por que nós lemos aqui, amados irmãos, no Salmo 86, Deus una o meu coração ao temor do seu nome? Por que você acha que Davi orou desse sentido? Porque quando você mente para mim, ou eu minto para você, na verdade, amado, não é o homem em si o que está em jogo, é só a sua falta de compromisso com o Senhor da verdade. Você é uma pessoa que está mentindo primeiramente para Deus. Se você não é confiável, o seu estado perante Deus não está bom. Não está bom. Quantos irmãos já vieram aqui e falaram, nossa, que igreja maravilhosa, que palavra, nossa, a comunhão de vocês é maravilhosa. Por muito tempo. Aí um dia, tudo cai por terra como se fosse um castelo de areia. É ou não é? Aonde existe verdade? Quando eu preencho as provas confessionais de um batista, falando que eu creio no credobatismo, no aliancismo batista, depois eu rompo e vou correndo para uma igreja pedobatista. Onde existe verdade nisto? Ou eu não entendi o conteúdo doutrinário, ou eu sou um baita de um mentiroso. O povo de Deus é chamado para uma conduta reta, irmãos. A verdade, apenas a verdade. O que Lutero disse para aqueles monges? Para os bispos? Quando falaram para ele renunciar tudo aquilo que ele escreveu, todas as teses. O que Lutero respondeu? A minha consciência cativa a palavra.
Se eles provassem, segundo a verdade, ele falou, eu renuncio. Eu renuncio. Aonde está a verdade? E amados irmãos, nós estamos rodeados de mentiras. Estamos rodeados, eu tenho casais aqui, pessoas aqui, que a esposa às vezes chega, ou o marido chega, você vive só na igreja. Isso é mentira. É mentira que você chegou aqui às 8, é 10, e daqui a pouco você vai para casa. E a segunda-feira, onde você fica? E a terça-feira, você está na igreja? E a quinta-feira inteira, você está na igreja? E o sábado inteiro, você está na igreja? Então você só fica na igreja? É lógico que isso é uma mentira. É lógico que isso não é verdade. E as pessoas às vezes cedem a isso. Cedem a essas mentiras. Cedem a calúnias. Cedem a falsos testemunhos. Cedem aonde está a verdade. Amados irmãos, uma coisa que Deus me ensinou é: não balize uma pessoa por aquilo que você ouve de terceiros, mas por aquilo que você vê no dia a dia. A pessoa pode vir para mim pintar um quadro do Brenner. E dependendo de quem for, vou pintar um quadro mal, né, Brenner? Vai falar só mal. Mas o que importa para mim? O que deve importar para mim e para você? Como que o Brenner é no dia a dia? Como que o Brenner é na prática? Porque às vezes a boca das pessoas estão cheias de mentiras, cheias de engano. E o que Abimeleque viu não foi contos de outros, foi os fatos. Só que os fatos derrubavam e denunciavam o próprio Isaac. E nós devemos saber que, conforme Romanos 2,16, como nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras, haverá um tempo, um dia, em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Ou seja, o que diz Romanos 2 para nós? Que você pode esconder esses segredos o resto da sua vida. Você pode ser que Deus não faça a mesma coisa que fez com Isaac. E aí é bom ou ruim? Bom ou ruim? Porque nesse grande dia aqui, não haverá mais chance para arrependimento. Mas o seu segredo será descoberto, sim ou não? Será. O que você está vendo diante dos seus olhos no texto é misericórdia de Deus. Tanto para aqueles que habitavam em Gerar, mas principalmente para Isaac. Porque Isaac está tendo a chance, a oportunidade de se arrepender. E eis que Isaac estava, o que ele viu? Estava brincando com Rebeca, sua mulher. Esse termo brincando aqui no hebraico, ele envolve até mesmo brincadeiras, porque isso é o que algumas traduções trazem, mas o termo, a conotação aqui, ela é sexual. Tá? Que também temos aplicações quanto a isso. Veja, algumas traduções já colocam mais assertivamente acariciando. E existe um jogo de palavras aqui. Porque Isaac, o que significa o nome Isaac? O filho do riso. Então, brincadeira, risadas, né? Então tem como uma espécie de trocadilhos aqui. E o hebraísmo ele é muito bom nisso, né? Essa troca, esses jogos de palavras. O que Moisés está querendo fazer com esses jogos de palavras aqui? Isaac estava sendo Isaac. Estava agindo normalmente. O termo é usado para brincar ou até mesmo zombar de alguém por diversão. O termo também tem conotações sexuais. Por exemplo, quando a esposa de Potifar acusa José de desonrá-la com seus avanços sexuais, é utilizada essa mesma palavra. Ele se alegra com a mulher da sua mocidade aqui, Isaac. Nós vemos então, amados irmãos, que Isaac estava agindo normalmente dentro daquilo que um casal bem casado faz. Um abraço mais caloroso, enfim, as suas intimidades com o seu marido, reservadas somente para com o seu marido e você com a sua esposa. Aprendemos assim que essas carícias são reservadas somente para o casamento. Aprendemos assim que casalzinho aí pelas esquinas, se abraçando e se amassando, não é para este momento, mas sim para o casamento. Aprendemos assim que essas carícias se tornam reveladoras.
Veja, amados irmãos, o rei observou que a conduta era incompatível com as palavras. Aprendemos desta forma que estas carícias são reservadas sim aos casados, mas trouxe verificações, trouxe revelações sobre o próprio parecer de Isaac, que estava sustentando uma mentira, como se nada tivesse acontecido. De um lado temos um rei pasmo, por outro temos um patriarca da fé agindo naturalmente, sustentando uma mentira. Perceba. Se Isaac, vamos lá, vamos usar a lógica aqui. Se Isaac está numa terra estranha, com medo de ser morto, correto? Alegando que Rebeca era sua irmã. Se ele realmente quisesse sustentar essa mentira, como que tinha que ser o seu procedimento com Rebeca? Distante. Ó, você fica lá, eu fico aqui. Porque na verdade você é minha irmã. É verdade. Mas não, ele lançou essa mentira e continuou vivendo como se nada tivesse acontecendo. Isso assemelha alguma coisa aí na sua mente? Isso traz alguma coisa na sua mente? Quantos de nós somos mentirosos? Quantos de nós professamos alguma coisa com a nossa boca, mas a nossa conduta é contrária? Isso já foi falado, mas agora vamos dar um passo a mais. Ou qual é o passo a mais? E você vive como se nada tivesse acontecendo. Vida normal. Vida normal. Eu tenho raiva do Tiago. Amargura no coração contra o Tiago. Aí eu venho na igreja, vejo o Tiago. Paz do Senhor? Paz do Senhor? É a paz do Satanás. Só se for. Qual é a coerência dessa conduta? Amados irmãos, aonde existe verdade, retidão nesta conduta? Eu cheio de reservas contra o Felipe e não chamo o Felipe para conversar. Marido e mulher, não deixe que o sol se ponha sobre a sua. Por que existe esses preceitos na palavra? Por quê? Como que vive um crente? Isaac, um baita de um mentiroso, por muito tempo, anos, mentindo, e lá, bailando, vida normal. Vida normal. Como? Como? E Deus, com seus olhos perscrutadores, que traz um escrutínio do mais profundo do nosso ser, Ele sabe claramente e tem um rótulo de Deus sobre a sua e a minha vida: você é um hipócrita, você é um mentiroso. Irmãos, andemos na verdade de Cristo, se espelhem em Cristo, que quando olhou para aquela mulher samaritana, falou: realmente você não tem marido. Que olhou para aqueles fariseus que se diziam salvos: vocês são filhos do diabo. Palavras duras, mas é verdade. Que quando Pedro, um dos seus discípulos, voltou para ele, querendo impedir ele de ir para Jerusalém, o que ele falou para trás de mim? Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Sim ou não? Chamou ou não chamou? E nós não queremos ouvir a verdade. Não queremos a verdade. Qual é o seu compromisso e temor para com o Senhor? Para o que Isaac, eu e você fomos chamados? Que você pense nisso. Que você se arrependa, eu me arrependa das nossas mentiras, dos nossos enganos. Que quando você tiver a oportunidade, a maior forma, irmãos, de você fugir da mentira é falar sobre a sua realidade.
Chegar perante a igreja, perante os irmãos, e falar: irmão, eu sou um mentiroso de mão cheia. Irmão, eu sou um imoral. Ore por mim, irmão. Existe mais virtude na confissão, porque é verdadeira, do que no seu erro. E na ocultação do seu erro. Só que o senso de autopreservação, o que ele gera em você? Senso de autopreservação, pense comigo, ele é acompanhado de mentiras. Quando você quer se preservar, você tem que necessariamente ocultar muitas coisas. Tá? Só que Deus você não esconde. De Deus você não esconde. Senso de autopreservação, que era o de Isaac, acompanhou mentiras. Que você não tenha medo de falar quem você é. Que você não tenha medo de falar as coisas que você tem pensado, mas que você tenha coragem. Verso 9. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, dissestes a minha irmã? Eita. Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por sua causa. O verso 9 é glorioso. É glorioso. Porque Isaac, ele é sincero. Ele não mentiu mais. Ele falou a verdade. Ele confessou. Veja, primeira coisa que destacamos no verso 9. Então chamou Abimeleque a Isaac. Ele provavelmente enviou um mensageiro para que viesse até ele. Mas quando o seu erro foi detectado, o engano descoberto pelo próprio rei, qual que é a primeira coisa que ele fez? Qual a primeira coisa que Abimeleque fez? Mandou chamar. Pergunto para você, Abimeleque foi rápido? Segundo o relato, e conforme demonstra aqui, ele foi ágil na resolução do problema? Ele foi ágil. A denúncia, a acusação que será feita contra este homem, Abimeleque, mesmo sem ter um compromisso com a verdade, isso, claro que eu digo em comparação a Isaac e ao que ele recebeu. Aí eu quero que você pense em Romanos 2, quem recebeu mais luz? Isaac ou Abimeleque? Isaac. Ele sendo lei para si mesmo, Abimeleque, olha um exemplo aí, de Romanos 2, 14 e 15. Sendo lei para si mesmo, cumpre uma das máximas das Escrituras. Mateus 18. Abimeleque cumpre Mateus 18. Viu seu irmão pecar? O que ele fez? Foi lá e conversou com ele. Mandou chamá-lo. Abimeleque se sente na obrigação, quando vê a gravidade do pecado, como diz o verso 10, e nós podemos afirmar isso, palavras do próprio: facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Ele enxergou a gravidade, então? Da mentira de Isaac? Enxergou. E ao ver a gravidade daquilo, o que ele fez? Mandou chamá-lo. Isaac não enxergava seu delito. Por quê? Por que Isaac não enxergava seu delito? Porque ele estava agindo naturalmente, ele estava brincando com Rebeca. No meio do povo de Gerar. Estava lá, normalmente. Minha mulher, carícias, risadas. E aí vem as palavras de Abimeleque, e disse: eis que a verdade, na verdade, é tua mulher. Uma das coisas desse ponto do texto que me veio: quem você tem sido na verdade? Será que eu conheço o Tiago na verdade? Ou de verdade? Só que eu me pergunto, quem eu tenho sido de verdade para você, meu irmão? Confiável? Leal? Auxiliador?
compromissado. Quem eu tenho sido para minha esposa? Companheiro? Amigo? Provedor? Quem eu tenho sido de verdade? Porque Abimeleque diz, eis que na verdade é tua mulher. Talvez ele conte o que abriu a janela e viu todas aquelas coisas. E Isaac é exortado da maneira mais constrangedora possível. Em outras palavras, você é servo da verdade e não usou da verdade, mas da mentira e do engano. Eu sei que você é um servo de Deus, porque Isaac, eu não tenho dúvida de que aonde ele ia, ele anunciava ali sobre o Deus que ele cria, mas ele não falou a verdade. João 4, 16, 18, aquela mulher samaritana também foi verdadeira. Olha só, eu já citei, mas olha aqui o texto. Disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. Aí ela responde. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Só que ela já vivia com um homem? Já vivia. Só que o que sai da boca dela? Ela estava totalmente na mentira. Ela estava totalmente no engano. Mas ela anuncia e fala, não, é isso mesmo. Às vezes, irmãos, nós percebemos algumas pessoas, nós conhecemos, eu acho admirável. A pessoa, ela está errada, a vida dela não é condizente com a palavra, é totalmente denunciável a conduta dela, mas a pessoa chega, pastor, eu tenho problema com isso. A pessoa chega e fala, não, eu tenho problema com homem. Eu já vi mulher falar, não, eu tenho problema com homem. Eu tenho problema com mulher. Eu tenho, pastor. Eu tenho que vigiar porque é assim. E eu não estou conseguindo, eu sou assim, pastor. Eu enxergo virtude nisso. Eu enxergo virtude na sinceridade da pessoa. Só que isso não exime o erro e a mudança que ela precisa exercer na vida dela, é claro. Mas eu não enxergo virtude na pessoa que fica tentando transparecer ser uma coisa e não é. Na pessoa que fica dando risadinha para você, mas na verdade ela te fulmina por dentro. Não existe virtude nisso. Na verdade é abominável. Nenhuma pessoa na terra, nem mesmo as pessoas do crime organizado, gostam desse tipo de pessoa. Falsa. Ninguém gosta. Ninguém. E é falsa porque ama a mentira. E veja, como que é a pergunta de Abimeleque? Como, pois, disseste, é minha irmã? Ele denuncia, né? Ele diz, e disse, és que a verdade é tua mulher, como, pois, disseste, é minha irmã? O que Abimeleque está fazendo aqui? Perguntando a razão por que ele tinha mentido. Por que você fez isso? Ou o que poderia te induzir a dizer isso? Veja, amado irmão, devemos colocar diante de nós tal exemplo da bondade que os fiéis, se em algum momento eles podem ter caído, podem ter a esperança de encontrar um recomeço. Mas é necessário você sondar as suas motivações. Porque Isaac, qual é o motivo disso? Segurança própria, autopreservação. Quando observamos que, na verdade, essa mulher a Rebeca não era sua irmã, mas a sua mulher. Por que, Isaac, você fez isso? Qual é a sua motivação em manter mentiras? Você está ganhando o que com essa mentira? Ele é acusado e ele não se defende. Ele diz a verdade. Indiretamente, como nós vemos, ele responde, porque eu dizia, para que eu porventura não morra por sua causa. Causa de quem? De Rebeca. Ele fala a verdade. Ele fala, eu fiz isso porque eu tinha medo. Ele diz, eu fiz isso porque eu pensei, ou eu conjecturei, que por ela ser bonita, eu poderia colocar a minha vida em risco. Isaac fala a verdade.
Você tem falado a verdade sobre você mesmo? Você tem falado a verdade sobre você mesmo? Isaac errou, mas ele saiu do erro da melhor forma possível, confessando. Algumas pessoas, quando têm as suas mentiras reveladas, o que elas fazem na maioria das vezes? Não, veja bem, é que começou assim, já era. Ah, mas, não, começou, tem mais aqui? Isaac fala, não, é por causa disso. Como disseste, Isaac, é por causa disso, porque eu tive medo. Medo de morrer. Ele expõe. E você tem que ver como que você reage às verdades. Quando você é plotado, quando você é descoberto, como que você reage? Não, mas eu fiz isso porque o Brenner também fez isso. Não, eu fiz isso porque a sua conduta é essa. Ah, eu estou com raiva de você porque você fez isso, Gessé. Justifica, Gessé? Justifica, irmãos? Não justifica. A minha conduta e o meu pecado, ele não tem embasamento em outro. O que aconteceu no Éden? Ah, é a mulher que tu me deste. Deus aceitou essa desculpa? Não existe desculpa. O pecado é teu. A mentira é tua. A conduta é sua. Eu não vou responder sobre a sua conduta e você não vai responder sobre a minha. Veja, amados irmãos, nossa conduta deve estar alinhada com aquilo que Cristo nos prescreve em sua palavra. Mas ao mesmo tempo, veja só, que interessante o que o texto indiretamente ou nas entrelinhas não nos mostra. Isaac tem uma defesa a seu favor. Como assim? Podemos conjecturar que a partir do julgamento de Abimeleque, quão santa e pura tinha sido a conduta de Isaac. Por que eu digo isso? Quando ele abre a janela e vê Isaac acariciando Rebeca com a informação mentirosa de que ela era irmã, quais são as possibilidades de julgamento de Abimeleque? Nós temos revelado que ele falou, não, é a esposa. Mas tem alguma outra possibilidade? Tem? Incesto. Ele é acusado de incesto? Não. O que leva Abimeleque, isso é uma pergunta para o texto, o que leva Abimeleque já cravar? Não, é a esposa dele. É o que Calvino e alguns teólogos irão dizer sobre a conduta de Isaac. Veja, que sobre quem Abimeleque estabelece o juízo, ele não tem uma suspeita de um mal maior. Ou seja, seu julgamento, ele vem mais próximo de uma moralidade que acompanha a conduta dele possível. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. Ele já não vai dar incesto. Seria, talvez, se ele visse e observasse no dia a dia, Isaac lá, né, todo promíscuo, mexendo com a mulher dos outros, fazendo isso, aquilo, outro, e que não é verdade. Isaac permaneceu muito tempo em Gerar, mas ele deu um bom testemunho também. Com falhas, como estamos vendo? Sim, mas ele era alguém que sempre estava ali com a sua família. Um homem de conduta. Mentiroso? Mentirosinho, né? Gostava de uns enganinhos, mas quem não tem os pés de barro? Mas Abimeleque, ele já diz, é a mulher dele. Só pode ser a mulher dele. Por que, Abimeleque? Ele não tem conduta de um homem incestuoso. Ele não tem conduta disso. E isso nos traz grandes ensinamentos. Como que a nossa conduta no dia a dia se torna o nosso melhor advogado. Como que no dia a dia a pessoa, ela pode trazer falsas acusações para você, mas quem verdadeiramente te conhece te defende. Ou o próprio testemunho já te defende. Chega uma pessoa e fala, nossa, o Silas lá, você aceitou como membro? Aceitei. Você sabe que ele não paga as contas em dia? Aí eu falo, na hora eu já vou pensar, peraí, mas não é o que eu tenho visto. Não é o que eu tenho visto. Então já vai ter o benefício da dúvida, né? Entre o parecer da pessoa e a realidade. Eu gosto de realidade. E você?
Você gosta de sofisma? Você gosta de fatos sem embasamentos? Talvez goste, porque você gosta da mentira. Quem gosta de mentira gosta de sofisma. Mas perceba que o testemunho de Isaac se torna o seu advogado. Abimeleque, ele estabelece um juízo e diz, não, só pode ser esposa. Por quê? Ele não tem conduta de um homem incestuoso. Ele não tem a conduta de um homem imoral. Agora, dependendo de quem fosse, aí você fala, pode ser irmã mesmo e ele está abusando da irmã lá. Pode ser mesmo. Porque a conduta é condizente com aquilo que está acontecendo. E respondeu Isaac, porque eu dizia, não alegando como fez Abraão, mas ele pensava, racionalizava que ele poderia morrer, para que eu porventura não morra por causa dela. Isto é, amados irmãos, o medo de sofrer dano, o medo das consequências. E o que nós aprendemos, concluindo com esses 2 versos, amados irmãos? Que você passe muito tempo aonde você está, mas sendo verdadeiro. Que a qualidade do tempo que você permanece no lugar, isso pode ser no seu trabalho, isso pode ser na igreja que você congrega, isso pode ser dentro do seu casamento. Já pensou você passar anos e anos com a sua esposa e mentindo para ela? Qual é a qualidade? O que você está ganhando com isto? Agora, pense ao mesmo tempo, já pensou passar anos e anos com a sua esposa, na sua igreja, no seu trabalho, sempre sendo verdadeiro e sincero? É inestimável os valores e tudo aquilo que você irá receber. Veja que Deus, na sua divina providência, Ele tem um cuidado com os seus. Na divina providência, Ele colocou aquele rei para ver a conduta errada de Isaac e para despertar o que realmente era a verdade. Deus tem compromisso com a verdade. Não adianta você querer usar a verdade para embasar uma mentira sua. Deus, Ele preza pela verdade. Por isso que Ele fez Isaac ser descoberto. Será que Ele cuida da sua igreja em verdade? Será que Ele preza pela nossa conduta em verdade? Então toma cuidado. Seja sincero, seja verdadeiro. E por último, amado irmão, independente do seu erro e da sua mentira, fale. Algumas pessoas não entendem isso. Eu queria encerrar dizendo, só essa mais aplicação aqui. Pastor, eu cometi uma mentira há muitos anos atrás. Volto lá no verso 8. Hora depois que ele se demorara muito tempo ali. Eu adulterei com a minha esposa lá no comecinho do casamento. Já passou 20 anos. Devo falar? Devo falar? Devo falar? Devo falar? Devo confessar? Devo. Não importa o tempo que você ocultou. A verdade, ela não deixa de ser verdade por causa do tempo que se passou. E Deus ama a verdade. Eu digo isso porque muitas pessoas não entendem. Eu já pedi perdão para Deus, ainda falo, eu já pedi perdão para Deus. Olha lá, utiliza uma verdade para ocultar e respaldar a sua mentira. Confesse. Davi, ele pede perdão pelos pecados da sua mocidade? Lá do tempo, lá, mesmo depois de convertido, mesmo ele não alega ignorância. Mas eu não tinha conhecimento. Não. Você já pediu perdão de tudo que você fez quando você não era crente? Todas as abominações, quantas mulheres você defraudou, tirou a honra dos pais, quantas coisas você fez. Mas eu não conhecia a palavra. E deixou de ser pecado? Qual é a verdade absoluta? Que você, com esse texto, tenha aprendido alguns princípios, irmão. Tanto eu quanto você. E venhamos a aplicar a verdade
em todas as áreas de nossa vida. Cristo é a verdade. E se nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo, certamente teremos a nossa conduta alinhada com a dele. E Cristo, engano algum, foi encontrado em sua boca. Nada. Cristo foi reto em palavras, pensamentos, sentimentos, tudo. A supremacia de Cristo, ela envolve todo o ser de Cristo. Olhe para Ele, tenha fé no Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo de vida. É Cristo. Mesmo Judas o traindo e agindo com engano, ele sempre foi verdadeiro com Judas. Não balize a sua conduta pela má conduta dos outros. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, irmão. Amém? Vamos orar? Oremos. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo texto. Obrigado por tudo que aqui nós temos recebido de Ti. E agora precisamos, Deus, aplicar tudo o que estamos recebendo. Mediante a sinceridade, o compromisso com a verdade, a conduta reta. Assim como Isaac, ele errou, sim, o texto diz isso, mas ele falou a verdade, Senhor. E que assim o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos conduza a cada dia, Senhor. A cada dia. Nos abençoe, Deus, pois somos necessitados de uma conduta reta, para que assim, Deus, o seu nome seja exaltado, o bom testemunho de Cristo, Senhor Deus, apareça entre todos aqueles que estão ao nosso redor. Te louvo e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Caminhando para o final? No tempo, hein? Pergunta 102, vamos responder, ó. A pergunta é: os filhos dos que professam ser crentes devem ser batizados? Tem que batizar o Jojo? Tem que batizar a Elisa? Né? Aí, o nosso catecismo responde, ó. Vamos juntos? Os bebês que sejam filhos de crentes professos não devem ser batizados, pois não existe nenhum mandamento, nem exemplo nas Sagradas Escrituras, ou correta inferência a partir destas, para o seu batismo. Aí passa 10 anos, muito tempo, está lá você na presbiteriana lá batizando seu filho lá. Aí teve mentira, não teve? Teve mentira. Tá? Mas está aí, essa é a fé batista, essa é a nossa fé. Isso é o que nós cremos, né, quanto ao batismo das crianças. Bom, cantemos ao Senhor. E no trono do universo
irmãos, oremos. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essas devoções aqui matinais, pelo privilégio que o Senhor nos tem concedido. Que assim o Senhor aplique toda a palavra em nós e assim continuemos as nossas adorações. Hoje é dia do Senhor, hoje temos aqui o nosso almoço de comunhão, que o Senhor nos abençoe aqui juntos. E que Cristo, Senhor Deus, o seu aroma, toda a sua conduta, exale aqui no nosso meio, em sinceridade e em verdade. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Dê um abraço aí no seu irmão, tá? E vamos continuar aí no nosso almoço. Deus